Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de sexta-feira. Sexta-feira tormentosa aqui na cidade de Casqui. Um momento a outro teremos chuva, possivelmente vem algumas pancadas de chuva neste dia aqui na cidade de Casqui. Clima agradável. E estamos aqui finalzinho de semana, começando o final de semana, para a alegria de todos aqueles que trabalham até sexta-feira, pois terão seus merecidos descanso durante o sábado e domingo, não deixando de congregar, não deixando de estar junto com a família, não deixando de aproveitar estes dias de descanso que tem. Sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na nosso Facebook, o Facebook de Juan Carlos Teixeira. Então, é uma alegria imensa nós estar aqui nesta manhã e agradecendo a Deus por Ele nos dar a oportunidade de nós chegar até o seu lar, até seu carro, o ônibus, enfim, de nós poder alcançar a sua vida com uma palavra de Deus. E hoje é 8 de março. 8 de março se comemora o Dia Internacional da Mulher. Dia Internacional da Mulher. Então, nós viemos falando sobre arrependimento e hoje então paramos para homenagear as mulheres. A mulher, ela foi criada por uma necessidade do homem. O homem estava sozinho, diz a palavra de Deus. Ele se sentia sozinho. E Deus fez cair Adão num profundo sono e tirou uma das suas costelas e dali então ele formou a mulher, Eva, para que fosse a companheira idônea de Adão, para que o homem não estivesse sozinho, para que o homem tivesse uma companheira idônea que estivesse ali junto com ele durante toda a sua vida. Deus institui casamento, a família. Deus foi quem criou a família e o casamento. Nenhum governante no mundo, nenhum Estado foram os criadores da família e do casamento. Foi Deus. É uma criação divina. Poderíamos dizer que o casamento é uma instituição divina, celestial. Claro que nos nossos dias de hoje, o homem tem se esforçado para desfazer tudo aquilo que Deus fez. E tudo aquilo que Deus fez é perfeito e bom para o homem. E nesta manhã, estava ali, que me levantei, agora meditando, pensando que mulheres podemos falar nesta manhã. Mulheres, logicamente, da Bíblia, protagonistas da história bíblica, da criação da humanidade. Poderíamos falar de Eva, poderíamos falar até de mulheres anônimas, como, por exemplo, a mãe de Sansão, a esposa de Noé. Poderíamos falar de Sara, de Raquel, de Rebeca, Elizabeth, Maria, a própria mãe do Senhor Jesus, a que foi o vaso utilizado por Deus, que foi quem trouxe ao Senhor ao mundo. Poderíamos falar de Lídia, de Dorcas, enfim, tantas mulheres que marcaram história na palavra de Deus. Débora, profetisa Débora.
e tantas outras mulheres que poderíamos falar desta manhã. Ana, a mãe de Samuel, enfim. Porém, fui ao livro de Hebreus. O livro de Hebreus, não se sabe quem foi que escreveu. Alguns dizem que foi o apóstolo Paulo, e tem alguns pastores que dizem assim, a epístola do apóstolo Paulo, aos Hebreus. E não acrescentava que foi escrita por Paulo, mas na realidade tem uma grande discrepância, isto não se sabe na realidade quem escreveu. Mas o que sim é importante que ela tem uma riqueza de ensinamentos para as nossas vidas. E o capítulo número 11 de Hebreus é um capítulo que vai falar de quê? Que vai falar de fé. Capítulo número 11, ele vai falar de fé. E ali ele vai destacar os heróis da fé ou os exemplos de fé. Dependendo de qual for dependendo sim de qual for a tradução bíblica, vai dizer exemplos de fé ou heróis da fé. E logicamente, ali no capítulo 11, o que vai ocupar mais espaço sobre os heróis da fé é justamente Abraão. Porém, Abraão, tampouco ele esteve sozinho. Ele teve uma esposa chamada Sara. E esta mulher tem o seu nome registrado no capítulo número 11 de Hebreus. E vai dizer a palavra de Deus no capítulo número 11 de Hebreus da seguinte maneira: pela fé também a própria Sara recebeu vigor para conceber descendência e deu à luz uma criança quando já de idade avançada, porquanto teve por fiel aquele que havia prometido. Sara, todos nós sabemos, ela foi ganhar Isaac quando ela tinha 90 anos. Quando todas as possibilidades biológicas estavam dizendo que não. Quando o físico de Sara estava dizendo que não. Seu esposo Abraão, com 100 anos, estava dizendo que não. Aquilo que parecia impossível se tornou possível para Deus. O próprio Senhor Jesus, século depois, ele vai falar esta frase: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. É possível para Deus, meus amados e queridos irmãos. A fé é a certeza, é a convicção daquilo que nós estamos esperando, mas que ainda não estamos enxergando. E Sara acreditou nisso. Sara foi a companheira de Abraão. Cada vez que Abraão levantava a sua tenda, Sara estava ao seu lado. Se submeteu espontânea, voluntariamente, por amor a Abraão, até em certa oportunidade arriscando até a sua própria integridade física, quando por 2 vezes Abraão vai dizer que ela era sua irmã e que não era a sua mulher, com Faraó, com Abimeleque, e ela suportou tudo isto e continuou firme ao lado de Abraão. Aquela promessa que Deus tinha feito, tantos anos se passaram, e Sara, numa tentativa de poder socorrer, ajudar ao próprio Abraão, ou talvez até para trazer uma descendência sobre a sua casa, no momento de desespero, no momento de angústia, no momento de incerteza, porque a incerteza muitas vezes bate a porta do nosso lar também, da nossa vida, da nossa alma,
do nosso espírito. E ficamos sem saber o que fazer e tentamos buscar soluções por aqui e por ali e esquecemos do Senhor Deus Todo-Poderoso. A nossa dependência deve ser sempre de Deus. A nossa dependência deve ser sempre do Senhor Deus Todo-Poderoso. A Ele seja a glória, a Ele seja a honra, porque nada escapa aos olhos de Deus. A sua necessidade por a qual você está passando, Deus sabe qual é. Agora, você já contou para o Senhor? Você já contou para Ele, já explicou para Deus, já pediu, já clamou, já orou? Já entregou essa necessidade nas mãos do Senhor? Ou anda pelos rincões lamentando-se? Sara então no momento de intrepidez, de ousadia, e por que não dizer até de renúncia de si mesmo, ela vai oferecer uma escrava que tinham trazido do Egito, chamada Agar, para que venha deitar-se com seu marido, para que logo ela viesse ter aquela criança sobre seus joelhos, para que aquela criança fosse seu filho. Mas esse não eram os planos de Deus, esse não era o projeto de Deus. Às vezes nós retardamos as promessas de Deus, o projeto de Deus sobre nossas vidas, por nós simplesmente não saber esperar o tempo de Deus. Não sabemos esperar o tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Não sabemos esperar. Não sabemos esperar. Então ali, Sara vai entregar Agar a Abraão. E vai nascer um menino chamado Ismael. Mas esse menino não era o filho da promessa. O filho da promessa vendria anos mais tarde, quando já tudo estava dizendo que não, quando parecia impossível, quando Sara já estava velha, 90 anos, e nasce Isaac. Mesmo que ela tivesse rido no seu interior, no seu coração, quando o anjo falou para Abraão, falando para ele de que ela iria ter um filho, mesmo que ela tivesse rido, mas ela permaneceu fiel e acreditou naquela promessa. Essa é uma das mulheres que está no capítulo 11 de Hebreus. Os exemplos da fé ou os heróis da fé. Não são muitas mulheres não que estão no capítulo número 11. São somente duas que se destacam aqui. A outra mulher é a mãe de Moisés. Mesmo que a palavra de Deus vai dizer pela seguinte maneira: pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. E logo continua a palavra de Deus falando. Continua a palavra de Deus falando sobre Moisés. Mas destaca a atitude dos pais de Moisés. Existia um edicto do rei, existia uma ordenança de Faraó, que toda criança nascida do sexo masculino, ela deveria de ser morta. Ela deveria ser morta.
Ayrton, na cidade de Alegrete. Bom dia, que Deus abençoe poderosamente sua vida. Se ele está esta hora em casa, é porque está chovendo em Alegrete. Hoje vamos ter aqui a presença da esposa do nosso irmão Ayrton, a missionária Lidiane, trazendo uma palavra de Deus para as mulheres que vão se reunirem aqui, diretamente do coração de Deus para o coração dessas mulheres. Então, meus amados, Deus vai honrar a fé dos pais de Moisés. Durante 3 meses, vai dizer a palavra de Deus, eles esconderam o seu filho. Agora, uma criança, logicamente, já com 3 meses, ela já vai chorar mais forte. Ela já vai fazer mais barulho. E que fazer? Que fazer? A mãe de Moisés se chamava Joquebede, esposa de Arão. Tinham 2 filhos, Arão e Miriam. E logo vem nascer Moisés. E nós vamos ao livro de Êxodo, capítulo número 2. E ali nós vamos encontrar a história bíblica, o que realmente vem acontecer. Diz que a mulher deste homem da casa de Levi, que se chamava Arão, concebeu e deu à luz um filho. E quando ela viu que ele era um menino formoso, ela o escondeu por 3 meses. E já quando não podia escondê-lo, ela tomou para ele uma arca de juncos e a revestiu com barro e piche e pôs o menino nela, e ela o colocou nos juncos à beira do rio. E sua irmã ficou à distância para saber o que lhe seria feito. Vamos prestar bem atenção na palavra de Deus para nós não repetir erros ou cometer erros. Moisés não foi lançado no rio. Ele não foi lançado no rio. A palavra de Deus está dizendo, a palavra do Senhor está dizendo que ela o deixou donde? Nos juncos à beira do rio. Eu fui procurar em outras traduções, como por exemplo a Reina Valera em espanhol, e ali está exatamente o mesmo. Que a Reina Valera é uma das traduções mais seguras que se tem na língua espanhola. Ele ficou ali na beira do rio. E a irmã ficou escondida. Esta mulher, ela arriscou a vida do seu filho e a sua própria vida e a vida dos demais integrantes da família. Que poderia ter acontecido se Faraó, durante esses 3 meses, ou um soldado, ou um capataz mal intencionado, tivesse ficando sabendo de que ali existia uma criança dentro daquele lar. Uma mulher ousada, ou uma mulher de coragem. Se nós vamos ler a palavra de Deus, vamos encontrar que a grande maioria das mulheres que se fala na palavra de Deus, com exceção daquelas mulheres perversas, malignas, como Jezabel, como Atalia e outras, as demais mulheres foram mulheres ousadas, corajosas. É muito difícil às vezes para o homem reconhecer a coragem, a ousadia de uma mulher. É difícil para ele. A mulher, ela é mais sensível a muitas coisas. Aquilo que o homem não vê, a mulher vê. Aquilo que o homem não vê, a mulher vê. Ela enxerga além.
ela enxerga além. Ela tem outra perspectiva da vida. Toma decisões que muitas vezes o homem é incapaz de tomar. Que não está falando de que Arão, pai de Moisés, ele tomou essa decisão. Está dizendo que foi a sua mãe que tomou essa decisão. Ela mesma fez aquele cesto. Ela planejou, arquitetou tudo como seria. E leva o seu filho e deixa no meio dos juncos, à beira do rio Nilo, infectado de jacarés ou cocodrilos, como vocês queiram chamá-los. E ali estava aquele menininho. Será que ele chorou por algum momento? Podemos nós perguntar. Será que não? Agora, o que nós queremos destacar é como Deus honra a fé daqueles que o buscam, daqueles que confiam nele. Deus, meu amado, querido irmão, Ele não vai deixar que a tua fé venha a ser destruída, porque Deus vai honrar a tua fé. Quando nós nos posicionamos firmes e sabemos esperar em Deus. Mesmo assim, recém estava falando de Sara, mesmo Sara querendo acelerar o processo de Deus, mesmo assim Deus não deixou de honrá-la com um filho, porque era uma promessa de Deus para Sara, era uma promessa de Deus para Abrão. Deus cumpre as suas promessas, sempre. Deus vai cumprir as suas promessas. Talvez nesta manhã, eu não sei, que você possa estar esperando ou que deixou de esperar. Mas o que eu sim sei é que se você tem promessa de Deus para a sua vida, a promessa de Deus vai se cumprir. Aquela mulher tomou uma decisão ousada, tomou. Arriscou a vida do menino, arriscou. Estava ali no meio dos juncos. De repente veio a filha de Faraó e as suas donzelas. E elas vão encontrarem aquele cesto. Vão encontrarem aquele cesto com o menino dos hebreus. Mas como? Este menino ele deveria de estar morto, porque era a lei, era a ordenança. Mas ele estava ali. E a filha de Faraó se apaixonou por Moisés. Aquela criancinha bonita. Quando você é pequeno, todos são bonitos. Quando são recém-nascidos, todos são bonitos. Então ali, a filha de Faraó desceu para se lavar no rio e as suas servas caminhavam ao lado do rio, quando ela viu uma arca entre os juncos e enviou sua serva para buscá-la. Tendo aberto, ela viu o menino e eis que o bebê chorava. E ela teve compaixão dele e disse: esta é uma das crianças dos hebreus. Agora, o versículo 7 em diante é algo totalmente extraordinário o que nós vamos encontrar ali. A mãe de Moisés ordenou para sua filha Miriam que ela ficasse de longe, observando o que iria acontecer com seu irmãozinho. Imagine, ou não dá para imaginar, a ansiedade, a preocupação desta mãe. Mas ela deveria estar na sua casa assim, intercedendo pelo seu filhinho, pedindo por Moisés, clamando por Moisés. E ali escondida, no meio dos juncos, ali estava Miriam. O menino precisava de alguém que pudesse amamantar. E ali estava Miriam. Para onde volta Moisés?
Moisés volta para os braços da sua mãe. Isto que é interessante. Moisés, ele não vai para o palácio do faraó, ele vai voltar para as mãos da sua mãe. Não dá para imaginar, não dá para pensar a alegria misturada com incredulidade, com medo, sei lá, de quando ali chegam todos aqueles egípcios com o pequeno Moisés e Miriam, para que Joquebede venha amamantar. Agora, ela vai ser paga, vai ser protegida. Não sei se você pode entender isto. Ela vai ser protegida pelo próprio governo do faraó, pelo próprio Estado egípcio. Ela vai ser totalmente protegida para amamantar o seu próprio filho por 1 ano, 2 anos, até ele ir para o palácio do rei. Imagine o status, a vida de Joquebede mudou a partir daquele momento. Mas por quê, ou por qual foi a razão que aconteceu isto na vida desta mulher? É porque ela confiou em Deus. Ela confiou no Senhor. Ela confiou no Senhor. Assim como Ana, assim como Raquel, assim como Sara, assim como a mãe de Sansão, como a esposa de Noé, mulheres que confiaram em Deus. E que falar de Esther, que arriscou a sua própria vida para salvar a sua nação. E por aí continuamos. Quantas outras mulheres da Bíblia deixaram seu nome registrado nas Sagradas Escrituras? E não foi pouca coisa não que elas fizeram. Correram um risco de vida, poderiam ser mortas. Muitos zombaram delas. O que aconteceu com Noemi, o que aconteceu com Ruth? Quando Ruth toma uma decisão de abandonar a sua nação, abandonar os seus deuses e vir servir ao Deus dos israelitas. E ela veio formar parte da linhagem do rei Davi. Mas não somente parte da linhagem do rei Davi, senão também da linhagem do próprio Senhor Jesus Cristo. Mulheres que confiaram em Deus, mulheres que se abraçaram em Deus, mulheres que oram pelas suas famílias, mulheres que clamam pelos seus esposos, mulheres que oram pelos seus filhos, mulheres que choram aos pés do Senhor, clamando pela sua família. E muitas vezes o esposo não vê, o esposo não está presente, mas ela está ali, firme na presença de Deus. E quer dizer das mulheres que no primeiro dia da semana elas madrugaram e foram lá para ver o corpo do Senhor Jesus? São mulheres que é para destacar também. E elas diziam, enquanto iam para o sepulcro: e quem removerá a pedra para nós? Mulheres de fé, sabendo o que iria acontecer, que de uma maneira ou outra, aquela pedra que estava frente ao túmulo, ela iria ser removida. E estas mulheres tiveram o privilégio de serem as primeiras em anunciar a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. A minha pergunta nesta manhã é: mulher, como está a tua fé?
mulher, como está a tua fé? Pai eterno, Deus do céu e Senhor amado, quero adorar-te, eu quero glorificar-te, Senhor eterno, dar-te toda a glória, toda a honra, todo louvor e adoração, meu Pai. Senhor, Tu eres um Deus santo e um Deus poderoso. Nesta manhã, Senhor, eu quero orar por as mulheres, ó Deus, para que Tu venhas abençoá-las. Aquelas, ó Deus, que estão no Teu caminho, aquelas que estão enfermas, que Tu venhas estender a Tua mão de poder sobre elas, para trazer cura, para trazer libertação. Senhor, que hoje seja um dia diferenciado. Tu venhas, ó Deus, abençoar poderosamente as mulheres piedosas, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados e queridos irmãos, retornamos segunda-feira, quando seja às 7 horas da manhã, com a Bíblia, o Bate e o Amanhecer. Que a graça, que a paz e que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.